Vai. Boa noite para todos os irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus. E eu entro aqui para comunicar às minhas ovelhas, aos meus irmãos da nossa igreja, e esse vídeo das outras pessoas, porque essa mensagem não é somente para a Igreja Nação Santa, essa mensagem é para toda a igreja, é para todos os seres humanos, todas as pessoas que nesse momento que nós estamos passando, um momento muito difícil, em que o mundo inteiro está sofrendo, vamos dizer simbolicamente, mais um deserto, nós estamos passando por mais um deserto. A criação ela está alterada, nós temos visto as alterações. Eu digo alterada porque não foi o propósito de Deus a doença, não foi o propósito de Deus as alterações climáticas, muito menos as pestes como nós estamos enfrentando, como essa aí. As coisas não têm funcionado direito. Eu chamo a atenção de todos os brasileiros, chamo a atenção de todos os cristãos, porque esse vídeo ele pode ser propagado e alcançar, hoje com esse sistema de internet nós temos condições de falar com o mundo inteiro. Então eu chamo a atenção do mundo inteiro para que as pessoas elas atentem para as maldições, e precisamos entender o porquê das maldições. Porque não adianta nós remediarmos um problema se nós não formos na raiz do problema. Isso é muito interessante. Nós conseguimos muitas vezes minimizar o problema, mas não conseguimos acabar com o problema. Por quê? Porque nós nunca atacamos a raiz do problema. E o problema todo começou com uma doença espiritual. Se nós pararmos para analisar o contexto, né, da nossa história, da nossa criação, tudo foi criado com perfeição pelo nosso Deus. Mas por que, pastor, que houve essa alteração? Porque houve uma doença espiritual. Desequilíbrio. Está havendo uma falta de controle do ser humano. Nós perdemos o controle das nossas ações, nós perdemos o controle do nosso comportamento, não existe equilíbrio moral. Nós estamos precisando realmente de uma correção. Nós precisamos corrigir nossos princípios e valores, porque a raiz do problema se encontra aí. É muito fácil falar agora do coronavírus, é muito fácil criticar o político, criticar o sistema de saúde, mas por que nós não temos condições de enfrentar tudo isso? Porque tudo o que está faltando na verdade é essa se voltar para a raiz do problema, para a nossa doença espiritual. Então não importa agora nós discutirmos a questão, nós precisamos reagir. O que eu chamo os cristãos, os seres humanos, todos os habitantes da terra, que nós possamos reagir em que sentido? Aprender. Todo deserto, irmãos, toda dificuldade, toda adversidade, todo azar na nossa vida é momento de aprender. Eu tenho aprendido muito, eu aprendi muito com as adversidades na minha vida. E reconhecer o quanto nós somos frágeis. Ele é fundamental. Muitas vezes nós nos orgulhamos, nós nos sentimos pessoas autossuficientes, mas quando nós chegamos num momento como esse, nós reconhecemos a nossa fragilidade,
nós mostramos que precisamos de uma força superior. Nós precisamos verdadeiramente de Deus, irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Que nós passamos a entender o quanto nós precisamos uns dos outros. Não dá para viver no egoísmo, não dá para viver sozinho, não dá para viver sem atenção, não dá para viver sem ajuda. Nós percebemos o quanto nós somos frágeis e a palavra nos ensina que esses momentos são momentos de superação. Eu creio que todo momento difícil é momento de superação, é momento de aprendizado, é momento de amadurecimento de fé. Nós precisamos, nesse momento de muita fé, nós precisamos amadurecer o nosso caráter, nós precisamos de esperança, paciência, virtude. Então é justamente a raiz do problema. Nós precisamos reconstruir nossos princípios, nós precisamos reconstruir nossos valores. E a primeira coisa que um momento como esse deve provocar, e é o que Deus está esperando, porque como ministro de Deus, como pastor, eu vou no propósito espiritual. O que Deus está esperando do mundo inteiro é o arrependimento. Deus está esperando que todos se arrependam. Todos se arrependam do mal que carregam, do egoísmo que carregam, todos os povos governados e também governantes. Nós não vamos entrar no mérito da questão quem foi o culpado. Tem um culpado? Tem evidências de quem foi o culpado? Tem, mas eu não quero entrar nesse mérito, isso é uma questão até política, eu não vou entrar nesse mérito, mas que todos nós sejamos levados ao arrependimento, governantes, chefes de nações, políticos, homens, mulheres, e possamos despertar o amor, nós possamos despertar o amor, porque nesse momento é o mais importante, é o momento de despertar o amor diante de tanto sofrimento, diante de tanta dor, diante de tanto choro, diante de tanta morte, porque não há outro remédio, irmãos, não há outro remédio para que nós não sejamos destruídos como temos destruído uns aos outros, como estamos sendo destruídos por Satanás, porque se somos cristãos nós sabemos que existem espíritos malignos, nós sabemos que o coração maligno também promove a destruição. Então nós precisamos do amor, nós precisamos desse remédio para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso espírito. Para quê? Para que nós realmente não sejamos destruídos, porque nós estamos nos destruindo. Nós estamos nos destruindo por egoísmo. Nós estamos nos destruindo por causa do desgoverno. Desgoverno tanto da própria vida, do próprio desgoverno político também. Nós estamos vendo a corrupção, nós estamos vendo os desvios, as questões egoístas, as questões pessoais estão acima da necessidade do povo. Nós estamos ignorando a saúde, nós estamos ignorando a educação, nós estamos ignorando a justiça social. A igreja, muitas vezes, ela tem perdido até a própria identidade. Nós não vamos nos excluir, não. Não vamos nos excluir como igreja. Mas nesse momento, é um momento de reflexão para todos. E eu me coloco nesse momento de reflexão. Essas palavras, elas não são palavras, não é que eu estou dando sermão, não. Eu estou aqui para transmitir uma mensagem de avivamento. Eu estou aqui para chamar a atenção de todas as pessoas para que elas quebrantem o coração, para que elas vejam até onde vai o egoísmo, até a desgraça que nós chegamos por conta de questões econômicas, por conta de corrupção, por conta da falta do amor, por causa da doença espiritual, como eu citei no início dessa transmissão. Então, o que nós precisamos é voltar, o que Deus, na verdade, o
o que Deus na verdade fez para que o povo mais uma vez acordasse, é sempre a mesma estratégia. Ele nos leva de volta para o deserto. Ele nos leva de volta. Nós estamos exilados dentro da nossa própria casa. A igreja, ela não pode abrir porque nós estamos sendo ameaçados. Agora é hora de tomar medidas preventivas. O momento de oração, ele é propício. O que os homens de Deus e as mulheres de Deus fazem nessa hora não é apostar que o cristão não vai ficar doente, mas a única coisa que nós podemos fazer antes de nos prevenirmos, antes de tomarmos as medidas de segurança, porque como pastor eu chamo cada um de vocês para que tomem medidas de segurança, para que realmente entrem na quarentena, para que respeitem, tenham cuidado, enfrentem esse mal com muita prudência, porque a coisa não é brincadeira. Não adianta dizer que nós vamos ficar livres porque somos cristãos, porque nesse momento o mal, ele não quem é cristão e quem não é cristão. Mas no lado espiritual, o que nós precisamos realmente, e que Deus está esperando, é que nós venhamos a clamar. Deus está esperando que as pessoas clamem. A hora agora é a hora, é uma hora preparada por Deus. Essa hora é uma hora de oportunidade. Nós precisamos clamar, nós precisamos chamar as pessoas ao arrependimento, chamar as pessoas à adoração. O povo nessa hora precisa refletir e nós precisamos nos consertar. Essa mensagem que ela chegue aos lugares mais longínquos, aos ouvidos dos governantes, aos ouvidos das pessoas que têm o poder nas mãos e não estão fazendo do poder aquilo que deveriam fazer de acordo com a vontade de Deus. É por causa disso, é por causa da ganância, é por causa da falta de comprometimento que nós estamos passando por isso. Mas não é o fim, irmãos. O que eu tenho a dizer para todos os irmãos, apesar de todo sofrimento, apesar de todo choro, pessoas que já perderam entes queridos, apesar de toda ameaça que nós estamos sofrendo, nós estamos presos dentro das nossas casas, nós não estamos podendo cumprir as nossas obrigações, as nossas atividades normais, mas uma coisa eu digo a cada um de vocês, ainda não é o fim. Ainda não é o fim, mas é mais uma oportunidade. Nós precisamos nos consertar, nós precisamos melhorar os nossos relacionamentos, nós precisamos preparar o nosso coração, tirar os espinhos. Aí você me pergunta, que espinhos são esses? É justamente a maldade que temos dentro de nós. É a disposição que temos de ferir, é a disposição egoísta que nós temos dentro de nós, porque tudo isso que está acontecendo, irmãos, não é outro motivo. Então não é um sermão. Eu não vim aqui para dar sermão, eu vim aqui para chamar a atenção, porque nós estamos tendo uma nova oportunidade. Nós vamos ter uma nova oportunidade. Esse mal vai durar quanto tempo? Eu não sei quanto tempo vai durar, mas ele vai passar. Ah, muitas pessoas vão morrer. Não, muitas pessoas já morreram. E talvez muitas pessoas venham a morrer ainda. Mas é um momento em que nós temos a oportunidade de tirar os espinhos, de tirar a maldade do nosso coração, de praticarmos o amor. Porque o que mais se precisa nesse momento é que as pessoas se amem, é que as pessoas cooperem, é que as pessoas se ajudem, elas possam realmente conscientizar umas às outras. Não é momento de pensar em dízimo. Eu falo isso para os pastores que estão querendo manter as igrejas abertas porque não querem perder a arrecadação. Porque se realmente nós amamos o próximo, nós vamos querer proteger. Eu quero proteger a minha família, eu quero proteger as minhas ovelhas, eu quero proteger os meus irmãos em Cristo. Os meus irmãos, a nossa comunhão. Hoje é um dia difícil porque ao ponto que nós chegamos, ter que fazer uma exposição à distância, quando poderíamos estar reunidos na igreja. Mas sofremos as consequências de todo o mal que há nesse mundo. Pagamos pelo erro dos outros,
quando também erramos muito. Não vamos nos excluir quando também erramos muito. Mas o importante é que nós chegamos a uma conclusão. O importante é que nós venhamos aí na raiz do problema, como eu falei no início dessa mensagem. Pastor, quais são os espinhos? A ganância, irmãos, o ódio, o egoísmo, o materialismo, a corrupção política é um mal terrível para todo mundo. Os governantes, os líderes que deveriam amenizar os problemas, os líderes que deveriam se preparar para que nós, num momento como esse, tivéssemos apoio. Nós não temos hospitais, nós não temos leitos para cuidar dos nossos doentes. Nós precisamos ficar confinados. Por quê? Porque não existe recurso para cuidar do povo. Não é a gripe, não é o coronavírus que mata, não. Estrutura. O que está matando é a falta de preparo. Mas por que não tem falta de preparo? Onde está o dinheiro da saúde? Onde está o dinheiro? Onde está a conscientização? Onde estão os recursos públicos? Pastor, mas tem muita fome no planeta? Tem, mas tudo isso é em decorrência de um coração duro. Tudo isso é decorrente de pessoas que não se arrependem, de pessoas que praticam a maldade por egoísmo. E é justamente nesse momento do deserto que nós temos que preparar o nosso coração. Eu sou uma voz que clama no deserto. Eu também estou no deserto. Todos nós estamos no deserto. O que a igreja precisa fazer nesse momento é chamar o máximo de pessoas ao arrependimento. Por quê? Porque isso tudo vai passar, mas virão outras pestes. Não pensem que será a última. Deus, ele vai, se for necessário, ele permitir um novo deserto, ele vai permitir. Mas será que nesse momento, como já tivemos outros desertos, será que nós estamos quebrantando o nosso coração? Será que nós estamos nos humilhando diante do Senhor? Será que dá para você reconhecer, você como um milionário, que o seu dinheiro não pode fazer nada por você nesse momento? Seu dinheiro não pode salvar a sua família. Então, nesse momento, a voz que clama no deserto é que vocês, nós, todos nós, venhamos a nos curvar aos pés do Senhor. Venhamos a nos arrepender. Venhamos a nos libertar da ignorância, do roubo, da maldade. É justamente isso que tem acontecido, irmãos. É isso que tem levado a essas consequências terríveis. Agora, não, nós vamos culpar a quem? Não vamos culpar a ninguém. Nós vamos ter que enfrentar o problema, nós vamos ter que clamar a Deus, vamos ter que pedir misericórdia. Eu pergunto, irmãos, onde nós vamos parar? O que precisa mais acontecer para que haja mudança? Voltamos para o deserto de novo. Foi gripe espanhola, gripe do frango, gripe suína, agora coronavírus, AIDS. E aí? Quantas vidas foram sacrificadas nesses desertos? Quantas pessoas morreram? E agora nós estamos no deserto de novo. Somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Vamos agora buscar ao Espírito de Deus. Vamos buscar ao Senhor. Pastor, eu preciso melhorar. Eu preciso amar o próximo. Eu preciso deixar de ser corrupto. Eu preciso deixar de ser ladrão. Eu preciso ajudar. Eu preciso contribuir. Eu preciso fazer alguma coisa por alguém. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos estar com o nosso coração para que os desertos, quando eles chegarem, eles possam ser bem amenos, não duros quanto nós estamos enfrentando esse deserto. É um deserto muito duro, é um deserto muito difícil, mas é um momento em que o conselho que eu dou espiritual é que vocês busquem a Deus. O conselho espiritual que eu dou como pastor é que vocês se arrependam, nós possamos nos arrepender, nós possamos buscar mais ao nosso Deus e ao nosso Senhor Jesus. Esse deserto, eu volto a dizer, é um lugar simbólico, mas é um momento de prova. O deserto é um lugar de prova. O deserto é um lugar de discernimento. É um lugar de reflexão.
é um lugar de entrega a Deus. E nós esperamos, irmãos, que muitos conheçam a Deus nesse momento. O que a voz que clama no deserto, talvez isso para você não pareça importante. Para você que está com o coração endurecido, mas eu espero que você conheça a Deus. Eu espero que você reconheça a sua fraqueza. Eu espero que você reconheça o mal. Nós possamos reconhecer o mal e possamos reprovar o mal que há dentro de nós, para que possamos viver uns para os outros. Veja a sua fraqueza. Veja a sua própria fraqueza. Veja o que o mal tem causado. Mais uma vez eu repito, por egoísmo, por causa do orgulho, por causa da agressão, a ganância e tudo mais, as guerras que nós temos visto, né? Que já passamos pela Primeira Guerra, passamos pela Segunda Guerra e nós estamos vendo esses sinais. E para que esses sinais? Esses sinais na Bíblia é para mostrar que Jesus está voltando. Se Jesus está voltando, nós temos que nos preparar. Nós temos que nos preparar porque ainda não é o fim. Virão coisas piores, mas que os que estiverem em Cristo Jesus, a promessa de Deus é livrar de uma grande tribulação. Talvez você pense que o momento, pastor, esse momento é insuportável. Pastor, o mundo está acabando. Agora Jesus vai voltar. Não, Jesus não vai voltar ainda. É mais um sinal para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos adorar, para que nós possamos clamar, para que nós possamos nos arrepender. Porque o arrependimento, não existe fé sem arrependimento. O arrependimento é o único meio onde há conserto com Deus. E eu peço isso para todos os seres humanos, que todos vocês cheguem ao arrependimento, que nós possamos melhorar mais e mais a cada dia. Eu não vim aqui para dizer que nós vamos fazer uma oração, que tudo vai ser consertado, porque eu não conheço um Deus mágico, mas eu conheço um Deus que produz. Eu conheço um Deus de conserto. Eu não conheço um Deus de respostas instantâneas, sem primeiro ele atingir o coração de um ser humano. Então não adianta passar pelo coronavírus. É preciso corrigir a doença espiritual. É preciso corrigir o nosso afastamento de Deus. Nós estamos afastados de Deus. E por isso passamos pelo deserto, e o deserto se torna muito. Mas você entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, cristão ou não cristão, Deus não nos abandonou. Entenda isso. Deus não nos abandonou ainda. Eu repito, não é o fim. Esse mal vai passar. Eu não vou dizer o tempo, mas esse mal vai passar. Procurem resistir, mas adorem a Deus antes. Adorem a Cristo antes. Por quê? Por que o Senhor está chamando as pessoas a adorarem a Deus? Por causa da religião? Não, não é por causa da religião, não. Porque a religião tem sido um veneno. A religião tem sido motivo de escândalo, de problema. Mas eu chamo por causa de Jesus, por causa da natureza de Cristo. O exemplo de Cristo é o melhor exemplo de comportamento humano, é o melhor exemplo de moral. O chamado da Bíblia não é para uma religião, mas é para uma transformação à imagem e semelhança de Jesus. E o que Jesus representa? Jesus representa o amor, Jesus representa a bondade, Jesus representa a misericórdia, Jesus é aquele que deu a vida por nós. E esse é o exemplo de um cristão. Amar, quando nós amamos o próximo, nós estamos representando o próprio Cristo. Quando nós amamos o próximo, nós estamos expressando, nós estamos refletindo a imagem do próprio Cristo. Então eu não estou falando isso por causa de religião, mas eu estou falando por causa de uma natureza pura, uma natureza justa, por causa do fruto que há no Espírito do Senhor Jesus. É esse fruto que nós precisamos alcançar. E para isso eu tenho que tirar os espinhos do meu coração. Para isso é preciso arrependimento. Para isso você tem que se libertar da ganância. Você tem que se libertar da corrupção. O desgoverno é resultado das segundas intenções.
O desgoverno dos políticos é resultado justamente da ganância, é resultado do materialismo, essa idolatria que se tornou abominação aos olhos de Deus, e nós somos levados a um deserto por causa do nosso descaso. Então eu repito, isso não é um sermão, é uma comunicação para quem quiser ouvir. E aquele que quiser ouvir, ouça com atenção. Ouça com atenção, porque o que eu estou falando é pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito de Deus. A mensagem é essa. A voz que clama no deserto. Hoje eu sou a voz que clama no deserto, chamando todas as pessoas ao arrependimento, chamando todas as pessoas para que orem, para que adorem a Deus, para que se convertam, para que preparem o caminho, porque o Senhor Jesus está voltando. Esse é um sinal, é uma maldição que é transformada em bênção, porque eu sei que muitos que não buscavam a Deus, nesse momento estão de joelhos dobrados. Eu sei que muitos que não creram até o momento em que o coronavírus chegou, estão de joelhos dobrados, estão pensando e já pediram a Jesus para aliviar esse sofrimento, para aliviar essa dor. E Ele vai fazer. Ele vai fazer, irmãos. Pode ter certeza que essa luta, ela vai passar. Jesus, Ele nos serviu e Ele continua nos servindo. Nele há amor, nele há bondade, nele há bondade. Ele desceu do céu, Ele se fez pobre para nos enriquecer. E nos enriquecer espiritualmente. A riqueza de Cristo não é materialismo. O diabo oferece o materialismo. O diabo propaga esse tipo de pensamento, envenena os corações, e as consequências são essas que nós estamos passando. Mas eu digo a todos os irmãos, a todos os homens, a todos os cidadãos, os seres dessa terra, que essa luta vai passar. Deus, Ele está esperando o nosso arrependimento. Deus vai tirar essa maldição. Deus vai tirar essa maldição. Pode ser amanhã. Amanhã você pode ter uma notícia em rede nacional, em rede mundial, de que a vacina do coronavírus ela foi encontrada, de que se encontrou um remédio para amenizar o sofrimento, para sanar as mortes, e a cura vai chegar. Mas o importante é que todos nós possamos clamar. Então clamem, amem ao próximo, não sejam pessimistas, retirem os espinhos, retirem o mal dos seus corações. Não, pastor, mas esse momento é um momento que não dá mais tempo. Dá tempo sim. Dá tempo sim. Parem e pensem. Parem e reflitam. Não sejam pessimistas. Não pensem que é o final de tudo. Talvez você já tenha até perdido alguém, perdido algum parente. Mas continue lutando pela sua vida. A vida é breve sim, a vida é passageira sim. E esses sinais são sinais de misericórdia de Deus, para que você saiba que Jesus está voltando. A única coisa que eu tenho para dizer, será que vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo? Não. A única coisa que a Bíblia mostra, que os sinais dos tempos, eles têm que ser reconhecidos como prenúncio da volta de Jesus. E isso é um chamado à preparação do coração para receber o nosso Cristo, porque nós não somos desse mundo, nós não pertencemos a esse mundo é passageiro, o dinheiro é passageiro, o poder é passageiro, tudo é passageiro. E por que nós iríamos ao extremo a ponto de destruir nossos semelhantes por causa da ganância econômica? É uma coisa que você deve refletir, que todos nós devemos refletir no nosso convívio, no nosso trabalho, você como patrão, você como empregado, você como dona de casa, todos nós devemos saber como que nós estamos tratando as pessoas e qual é a nossa intenção. Então vamos entender isso. Faça o que for preciso. Eu já estou encerrando, mas faça o que for preciso. O que for preciso para você continuar vivendo. Entre em quarentena, não facilite, saia dos bares, saia das aglomerações, porque não adianta achar que você vai ser poupado por questão religiosa. Você não vai ser poupado. Se você facilitar, você vai adquirir o vírus e vai correr o risco de vida. Mas se você continuar lutando,
se você continuar se preservando, essa é a parte circunstancial, a parte espiritual é voltar para Deus. A parte espiritual é preparar o coração, porque muitos foram ceifados nessa peste, muitos foram ceifados nesse deserto. Mas eu pergunto, será que estavam preparados? Será que os seus corações estavam como aquela estrada preparada, direita, para que Jesus entrasse nesse coração? Então essa é a reflexão mais importante de todo o comunicado que eu estou fazendo aqui nessa noite. Que todos vocês estejam firmes, que todos vocês estejam cheios de esperanças, mas vejam isso como um grande sinal, porque essa maldição ela será transformada, está sendo uma bênção, porque muita gente está de joelhos dobrados, pessoas que nunca imaginavam estão de joelhos dobrados a Cristo. Então você pode entender uma coisa, que o poder de Deus é suficiente. Deus ele pode terminar com isso tudo com uma só palavra. Eu acredito que com uma só palavra Deus termina com isso tudo. Mas que o propósito seja alcançado, que a sua alma seja alcançada, que haja sensibilidade no seu coração, que haja quebrantamento, que depois disso tudo, nós sejamos pessoas melhores depois disso tudo. O nosso Deus ele é onipotente, o nosso Deus é suficiente contra esse mal, eu não tenho dúvida disso, eu vivo pela fé. O nosso Deus é suficiente contra esse mal, mas não deixe de vigiar. Não vá nessa de que, não, você é cristão, não fica com medo não, e não tente a Deus. Não tente a Deus. Que não é recomendável fazer pensando que você está diferente de todo mundo, que esse mal não possa te alcançar. O teste é de sobrevivência. O teste é de sobrevivência porque no deserto é natural o teste de sobrevivência. Mas o importante é que nós possamos refletir. Junto com essa sobrevivência, haja reflexão. Junto com essa sobrevivência, haja arrependimento. A mensagem está na palavra de Deus. Eu vou ler aqui um versículo. Que fala em relação a isso. Olha o que a palavra diz. Em Lucas 21, versículo 8 diz: Disse então ele, vede que não vos engane, porque virá muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. E quando houver sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Então, irmãos, não é o fim ainda. Há esperança em todo esse caos. Há uma oportunidade em todo esse caos. Eu vejo dessa forma. Dessa forma, eu vou continuar perseverando. Eu estou trancado com a minha família dentro de casa. Eu estou fazendo essa comunicação para a igreja, em primeiro lugar, para os meus irmãos, para a comunidade da qual eu faço parte, a Igreja de Cristo que nós somos, mas eu estendo essa comunicação para todos os campistas, porque eu sou daqui da cidade de Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. Meu nome é pastor Luiz Fernando, da Igreja Nação Santa. Faço essa comunicação para todos do estado do Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo, porque eu sei que esse vídeo ele pode chegar ao mundo inteiro. Mas seja um momento de arrependimento, seja um momento de reflexão, mas com muita vigilância. Com muita vigilância, porque nós vamos passar por isso. Não é o fim, eu volto a dizer isso. Então tenham esperança, tenham paciência e busquem a Deus, porque essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Um abraço para toda a Igreja Nação Santa. Nós vamos fazer uma oração aqui, porque isso é fundamental. Nós vamos pedir misericórdia ao nosso Deus, nós vamos pedir ao nosso Deus que realmente o nosso coração seja quebrantado nesse momento, porque tem muita gente que endurece o coração, tem muita gente que resiste de uma forma natural, mas nós temos que resistir
de uma forma espiritual, nós temos que vigiar, mas nós temos que orar. Então vamos orar, porque eu tenho certeza que a oração do justo, ela pode todas as coisas, em todos os efeitos que Deus pode preparar. Então, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, meu Deus, de tanta dificuldade, nesse deserto que o mundo inteiro está passando, eu peço ao Senhor que nos conceda misericórdia. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que prepare o nosso coração, leve-nos ao arrependimento, leve-nos aos teus pés, Senhor, reconhecendo a nossa insignificância, reconhecemos que não temos autossuficiência, mas somos frágeis, somos dependentes de Deus. Desperta nesse momento o amor pelo próximo. Nesse momento nós possamos, meu Pai, estender a mão, ajudar ao necessitado. Nós possamos ver o quanto precisamos uns dos outros, o quanto os países precisam uns dos outros. Não haja crítica, não haja discussões, mas haja união. O Senhor possa levar um mundo a se unir, porque o mal atingiu o mundo inteiro. A grande parte do planeta está chorando. A grande parte do planeta, meu Pai, dos seres humanos, estão no deserto. E no momento do deserto, é o momento em que o Senhor se manifesta. É no deserto que nós somos levados ao clamor, é no deserto que o nosso coração é quebrantado. Então que o propósito do Senhor se cumpra, que nós possamos lembrar de Ti não só nessa hora, mas possamos nos converter ao Senhor. Possamos, meu Pai, clamar pela salvação que vem da parte de Deus. O Senhor é onipotente, o Senhor é poderoso, o Senhor pode tirar essa praga, o Senhor pode tirar a maldição, como é o propósito do Senhor na consumação dos séculos. Jesus vai voltar para tirar toda a maldição, mas essa obra já foi iniciada. Essa obra opera na vida dos que creem. E nós, meu Pai, como vozes que clamam no deserto, pastores e a igreja é a voz que clama no deserto. A igreja é aquela que clama pela salvação. A igreja, ela ora para que as almas se convertam, para que os corações sejam quebrantados diante de Ti, para que haja, meu Pai, arrependimento e confissão de pecado, para que haja contrição, Senhor. Então, nessa hora, Espírito Santo, convença o Teu povo de nós dos nossos pecados e nos leve aos pés do Senhor arrependidos, nos leve aos pés do Senhor valorizando e reconhecendo a necessidade do perdão. É o que eu te peço, ó Deus. Arranca esse mal, porque eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que o Senhor é onipotente, eu sei que o Senhor pode o que o homem não pode. Eu vejo, meu Pai, com a minha fé transcendental, eu vejo um Deus que tudo pode e que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Eu vejo um Deus de amor e de misericórdia, como a Tua palavra revelou ao meu coração. Então nessa hora eu clamo, nessa hora eu peço ao Senhor que entre nos hospitais na Itália, em todos os lugares onde existem pessoas sofrendo, onde existem tantas pessoas chorando. O Senhor conforta o coração daqueles que já perderam seus entes queridos. Mas o propósito do Senhor se cumpra antes de qualquer coisa. O propósito do Senhor seja cumprido, meu Pai. A sua vontade seja feita antes de qualquer alívio, mas a vontade de Deus seja feita. Misericórdia e graça, graça e paz eu peço ao Senhor e a toda a humanidade. Nós te pedimos como igreja, nós te agradecemos como igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que estão comigo digam amém. Amém. Então, irmãos, um abraço do pastor Luiz Fernando. O que eu tenho a dizer é isso. Não percam a esperança. Ainda não é o fim. E eu tenho certeza que se Deus é por nós, quem será contra nós? Tchau.